Hoje, 1 Samuel capítulo 19, versículo 1 em adiante. 1 Samuel capítulo 19, versículo 1 em adiante. Oremos ao Senhor. Querido Pai, maravilhoso Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda a extrair desse trecho bíblico as devidas pérolas, para que hoje, pelas palavras que o Senhor colocará nos meus lábios, eu possa preparar um exército de Davi, não apenas nessa nação, mas em todas as nações cujo Senhor permite que essa palavra alcance. E eu lhe agradeço, Espírito Santo, por estar no meio de nós. Nós almejamos sua presença. Eu sou apaixonado por sua presença. Em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém e amém. Vamos lá, 1 Samuel 19, 1. Diz a palavra do Senhor: Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a intenção de matar Davi. E Jonatas, porém, gostava muito de Davi, um grande amigo de Davi, né? E, obviamente, o alertou, diz a palavra do Senhor: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado, amanhã cedo, vai para um esconderijo e fica por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobrir. Que cumplicidade entre dois amigos, muito mais do que irmãos, porque há irmãos de sangue que não são irmãos como Davi e Jonatas foi. Porque maior é o nível de aliança, inclusive eu falei isso na semana passada, maior é o nível de aliança quando Cristo está no centro dessa aliança do que de uma aliança apenas de sangue, né? E o caso de Jonatas e de Davi. Então nós estudamos a semana passada que Jonatas obviamente tinha uma aliança com Davi. E, obviamente, quando se trata de uma aliança verdadeira, o Senhor está no centro dessa aliança. Quando um homem, uma mulher, ama Jesus, quer seguir os passos de Jesus, sejam relacionamentos, amizades, sejam as suas escolhas de se aproximar de uma pessoa para assim revelar sua intimidade. Se Cristo não estiver no centro desse relacionamento, então não é aliança verdadeira aos olhos de Deus. E Jonatas, meus queridos, grandes amigos de Davi e também filho de Saul, para aqueles que nos assistem pela primeira vez aí, quem era esse Jonatas? Era o filho do rei, era um príncipe, porque naquela época quem dirigia sobre Israel era o rei Saul, um rei que deixou passar a graça. Quando teve oportunidade de valorizá-la, Saul abandonou a graça, abandonou todas as oportunidades que ele teve de se tornar um rei que agradava a Deus. Mas Deus dá ao homem a livre escolha de escolher entre o caminho bom e o caminho mau. Saul começou bem, mas terminou muito mal. Então, havia um propósito de Deus colocar e posicionar Jonatas na posição que ele ocupava. Jonatas
entendeu aonde Deus o tinha colocado. Isso já é um ponto muito importante, porque há muitas pessoas que não entendem aonde Deus está o colocando. Porque eles querem e visualizam algo que, na verdade, pode não ser a vontade de Deus. Então, entende que Jonatas entendeu-se a posição em Cristo, em Deus, que ele ocupava para cumprir aquilo que estava dentro do coração de Deus. E há pessoas que foram chamados, meus amados, para estarem perto do rei. Assim como foi com Jonatas. E outras pessoas, meus amados, são chamados para ser filhos de uma autoridade. Outros, Deus os chamou para brilhar ao lado dos Saús. Ao lado de pessoas que dizem ser cristãs, mas dão um péssimo testemunho. E realmente, eu tenho que admitir que há pessoas que têm esse chamado, que é necessário que Jonatas esteja ao lado dessas pessoas, mas com um propósito de brilhar, de mostrar o quanto é diferente de Saul. Dos homens que envergonham a imagem de Cristo. E o papel de Jonatas é representar Cristo, aonde Deus os colocou, para que o Senhor seja glorificado em Jonas, pelas suas ações e pelo seu testemunho. Então, nós vemos também que o papel de Jonatas era também de preparar o caminho para Davi ser o rei. Lembra-se que um tempo atrás, Samuel, o profeta Samuel, foi até a casa de Jessé para ungir o rei, mas existe um tempo no qual se deve respeitar, desde o Senhor dizer: tu serás isso até o seu cumprimento. Então isso também, Davi, tu deves aprender e respeitar o tempo que Deus determinou até que sua palavra se cumpra. Por isso que um ungido do Senhor, um santo, chamado a ser santo nos caminhos do Senhor, se não tiver paciência, esquece, porque ele vai querer, essa pessoa vai querer que se cumpra aquilo que Deus estabeleceu, mas do jeito dele. E vai criar atalhos, só que em vez de ajudar Deus, vai estragar os seus caminhos por causa da sua impaciência. Seja, pois, tu um Davi. Então, essa aliança entre Davi e Jonatas, manifestado em forma de amizade, vamos falar assim, ela revela o quanto Jonatas teve uma missão de proteger. Olha isso. O papel de Jonatas foi de proteger, ajudar, defender e encorajar o seu melhor amigo, o seu irmão em Cristo. Eu falo irmão em Cristo, mesmo que não eram ainda irmão em Cristo, mas Cristo estava no meio dessa aliança. Então, esse é o papel da igreja. O verdadeiro papel da igreja é essa. E eis aqui um modelo perfeito. Uma referência, a mostra exemplar de dois irmãos em Cristo que se ajudam a cumprir a vontade de Deus. Eu tenho como referência a igreja primitiva de Cristo. E eu vou lutar dentro da OSCE para que esse padrão de irmãos e irmãos seja realmente correspondida dentro daquilo que eu creio em Deus. Amém? Olha no versículo 4 o que a Bíblia diz. Jonatas
falou bem de Davi a Saul. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe diz: que o rei não faça mal ao seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu Golias, né? O Senhor trouxe uma grande vitória para todo o Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul realmente tinha uma obsessão doentio de querer matar Davi, o ungido do Senhor. Era mais forte do que ele. Bom, o que chama minha atenção aqui, meus amados, é o fato de que atrás das costas de Davi, Jonatas falou bem dele. Atrás das costas daquele cujo Jonatas disse para Davi: somos irmãos. Pois Jonatas revelou sua nobreza em falar bem do seu irmão. Falar bem daquele que ele diz ser o seu irmão. Nem todos têm a nobreza de Jonatas. Quando há uma aliança pura, e inclusive preparado pelo próprio Senhor, não se fala mal. Não se fala mal do seu irmão atrás das suas costas, para que Davi, inclusive, não possa se defender. Um Jonatas, que é Jonatas, fala bem do seu irmão. Fala bem do seu Davi. E muito menos em frente de Saul. Porque é fácil para muitos de falar bem de Davi quando as pessoas e na roda daqueles que conversam apoiam Davi. Mas quando se trata de estar na mesa dos escarnecedores de Saul e companhia, quando é momento de você poder se posicionar e expressar sua defesa a respeito daquilo que é de Deus e que pertence a Deus, a tendência é, quando essa pessoa não é um Jonatas, é se vender, porque quer agradar Saul. Então, em vez de falar bem, fala mal, ou até mesmo concorda com Saul, sendo que Saul é rejeitado por Deus e não tem o Espírito Santo de Deus. E eu diria para essas pessoas: que tipo de aliança você tem com Davi? Com aquele cujo é chamado, inclusive, a ser maior do que você. Pode ser a sua autoridade. Pode ser um próprio irmão. Pois a sua aliança, até mesmo com sua igreja, ela será colocada à prova. A sua aliança com seu vinhateiro, mais cedo ou mais tarde, vai ser colocada à prova. E o quanto você está disposto a defendê-la, mostrará se a sua aliança vale ou não vale nada. Entende ou não? Então, quando há uma aliança pura e preparada pelo Senhor, não se fala mal do seu irmão nas costas de Davi. Não se fala mal de Davi, até mesmo para Saul.
Porque há pessoas que não têm nobreza quando estão na companhia de Saul, daqueles que não concordam com Davi. Jonatas quer agradar Saul e se torna um político que não defende o seu irmão. Isso se chama falsidade. Falsidade. Eu já conheci muitas pessoas falsas assim. Muitas pessoas que infelizmente agem desse jeito. O que eu posso falar para essas pessoas que até mesmo têm dificuldade de serem sinceras? Seja nobre. Seja nobre, querido. Seja nobre, querida. Não fala mal nas costas, até mesmo a outras pessoas, daqueles que foram instituídos e colocados pelo próprio Deus, usando talvez a minha vida, colocando um vinheteiro para te abençoar. Isso é pecado, isso é falta de nobreza. Seja nobre com seus pastores, seja nobre com seus vinheteiros, seja nobres. Por que muitos não querem se posicionarem em frente de Saul? Por que será? Estarias preparado de perder teu relacionamento com Saul por defender o que Deus aprova? Tu estarias preparado para perder teu relacionamento com Saul? Para defender aquilo que Deus ama, o que Deus aprova? Pois há muitas pessoas que não fazem isso. Sabe por quê? Porque são pessoas que não têm caráter e até mesmo que não sabem o que querem. Porque Jonas, quando tem a revelação de quem Davi é, ele vai o defender até o fim. Mas tem pessoas que até mesmo se deixam influenciar por Saul. Porque Saul tem muita lábia e até mesmo de uma certa forma vai tentar lhe usar vai tentar usar do seu ódio, do seu pobre entendimento para lhe convencer de que Davi está errado e está fazendo as coisas erradas. Quem é Saul para que você dê crédito a ele? Esse Jonas era amigo de verdade. Era irmão de verdade. O irmão se coloca na brecha entre seu irmão e Saul. Sabia disso? Que Jonatas, ele se colocou na brecha entre seu pai, que era maldoso, que queria matar Davi, e seu amigo, e seu irmão. Como assim? Saul, ele pode representar o próprio Satanás. Ou seja, um Jonatas, ele intercede pelo seu melhor amigo, pelo seu irmão de verdade, pelo irmão da igreja dele. Quando falamos de intercessão, falamos também de defender o que nós amamos. Tu ama teu irmão de verdade? Então coloca-se na brecha para defender os que realmente pagam um preço para honrar o Deus Todo-Poderoso. Quando nós intercedemos, nós nos colocamos entre Satanás e a pessoa e dizemos o quê? Alto lá, Satanás, porque aqui tu não passa. Isso é se colocar na brecha. E na igreja da OSE, meus amados, nós ensinamos a Jonatas a ser Jonatas e Davi ser Davi. Mas, obviamente, se Jonatas deixa de ser Jonatas para se tornar Judas Iscariotes, então, ou não suportará ficar com Pedro,
ou com João, e infelizmente por 30 moedas essa pessoa vende Davi, ou vende Jonatas, ou o próprio Deus se encarregará de tirá-lo e de corrigi-lo, porque assim acontecerá, e aconteceu com Judas. Mas Judas até mesmo tem seu propósito de estar. Então, amados, sejam, pois, vocês nobres, não falem mal dos seus irmãos, em nome de Jesus. Isso é parte do ensino, daquilo que Deus quer nos ensinar dentro de uma igreja instituída por Ele. Aleluia! Vamos continuar, porque Deus tem muitas coisas para falar. Olha o que diz no versículo 6. Saul atendeu a Jonatas e fez este juramento. Depois de Jonatas querer convencer Saul, de não faz isso, não faz isso, ele não fez nada. Aí, Jonatas convenceu seu pai. E aí Saul decidiu fazer um juramento. Olha o que ele diz: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul e Davi voltou a servir a Saul como anteriormente. E houve guerra outra vez. E Davi foi lutar contra os filisteus, ele lhes impõe uma grande derrota e eles fugiram dele. Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor, mandado por quem? Pelo Senhor, apoderou-se de Saul. Quando ele estava sentado em sua casa, com a sua lança na mão, enquanto Davi estava tocando harpa, olha isso, Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mais uma vez. Mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir essa noite para salvar sua vida, amanhã estarás morto. Olha o acontecido. Saul fez um juramento, lembra disso? E diz para Jonatas: eu juro que eu não vou matar Davi. Fez um juramento que não iria matar Davi, mas rapidamente Saul quebrou o seu juramento. Por quê? Porque um espírito maligno mandado pelo próprio Deus possuir Saul fez com que Saul voltasse à sua posição inicial de querer matar o escolhido. E, obviamente, quando uma pessoa é possuída por demônio, essa pessoa ela é totalmente induzida a fazer aquilo que o diabo lhe pede fazer. Ou seja, Saul não conseguiu conter-se. Não pôde conter-se em fazer o que sabia ser errado. Então, quando uma pessoa é possuída por espíritos malignos, meus amados, essa pessoa ela faz com que Satanás lhe ordena fazer. E o que acontece é que uma força que não consegue controlar o impulso é agir conforme a vontade do diabo. E, infelizmente, não há nem sequer Jonatas que possa impedir que Saul mate Davi. Que Saul faça aquilo que até mesmo está errado aos olhos dele. Não há Mical. Quem era Mical? A esposa de Davi, que era filho de Saul. Não há Mical que possa impedir seu pai agir. É mais forte do que ele.
impulsos incontroláveis que dominam a alma de Saul, ao ponto que Saul sequer, antes de lançar a sua lança contra Davi, nem sequer, inclusive, se lembra do seu juramento. Por acaso, não é o caso de muitas pessoas que estão me vendo aqui? Pessoas que juram, eu não vou mais cometer isso, Senhor. Eu prometo que eu não vou mais fazer isso. Mas porque são induzidos por Satanás. Não é mais opressão, é possessão. Porque quando eles cometem o erro, é porque é mais forte do que eles. É incontrolável. Sabia que isso é possessão? E muitas pessoas precisam se libertar, porque quando Satanás os manda fazer aquilo que está errado, essas pessoas, as características de Saul é esquecer completamente daquilo que eles juraram não fazer mais. Mas porque eles são possuídos por demônios, eles lembram, sabe quando? Só depois de cometer o ato. Porque naquele momento eles estão totalmente controlados pelo próprio demônio. Então prestem muita atenção, meus amados. Quantas pessoas juraram que não entraram mais na pornografia? E inclusive Jonatas é testemunha disso. Porque Saul jurou a Jonatas: nunca mais voltaria a matar Davi. Quantos fazem as mesmas coisas? Quantos juraram de se tornarem fiéis a seus maridos ou a esposa, mas os seus impulsos são incontroláveis e quando Satanás lhe propõe o pecado, essa pessoa ou essas pessoas pegam sua lança para matar Davi. Vocês sabiam que cada vez que você faz a vontade do diabo, você pega a sua lança para aceitar Jesus? Sabia disso? Cada vez que você deixa Satanás o levar, porque é mais forte do que você, mais forte que suas forças físicas, porque lhe falta uma libertação de demônios, é quando você pega a sua lança e você a lança contra o Senhor. Assim como os soldados romanos que perfuraram as costas do mestre para ver se estava vivo, lembra? Na cruz do Calvário. Pois muitos usam da sua lança para matar o ungido, matar a promessa que Deus, inclusive, tinha sobre Davi. Contra quem tu vira tua lança? Contra os filisteus, que são os demônios? Contra os potestades? Ou contra Davi? Ou contra Jesus? A sua lança, a sua espada, a sua ameaça está sendo direcionado contra quem? Pois Saul virava sua lança tanto contra os filisteus, como também contra Davi. Também contra o Senhor. E por acaso, esses que viram sua lança na direção dos filisteus, porque também não querem Satanás, não querem os demônios, os expulsam, mas também
sua lança contra o próprio Deus quando assim fazem a vontade do diabo? O que você acha que essas pessoas vão esperar do próprio Senhor? Ou tu mata filisteus, ou tu mata Davi. Mas tu não pode matar os dois. Porque se tu quer matar Davi, porque pecas, saiba de uma coisa, tu estás no campo dos filisteus, porque é isso que os filisteus querem. Que tu mata os planos do Senhor, que tu mata Davi. Porque se tu mata Davi, tu mata o rei, cujo serve a Deus. É sério, meus queridos, pois eu lhes falo um conselho nessa noite. Não levante o calcanhar contra aquilo que Deus decidiu levantar como rei. Mas parece que tudo isso foi vontade do Senhor, tudo isso foi, obviamente, desejo do Senhor. Deus não teria mandado esse espírito maligno em Saul? Sim, meus amados. Então, que Saul cumpra a sua missão, assim como Judas teve que cumprir a sua missão. E aí, prepara, porque o que vem agora é muito forte. Versículo 12. Entra em cena Mical. Mical, filha de Saul e esposa dada pelo próprio Saul, pela força, porque não tinha mais jeito, ao próprio Davi. E olha que diz Mical. Então Mical fez Davi descer por uma janela. Olha isso, hein? Mulher que ajuda seu esposo. Fez descer Davi por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã, e o deitou na cama. Pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Então chegaram os homens que Saul tinha enviado para prenderem Davi, e Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: traga-no até aqui em sua cama para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama. E na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou? Por que você me enganou, Mical, desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela respondeu: ele me disse que eu deixasse fugir, senão me mataria. Mentirosa, mentirosa. Ah, Mical, será que por acaso tem aqui quem se parece a Mical? Ou talvez tenha um pouco de Mical? Eu vou falar quem é Mical. Prepare-se, pode ser homem ou pode ser mulher. Mical, ela ama Davi. Não creias que Mical aborrece Davi. Não. Mical, ela ama Davi. Ela ama o ungido do Senhor. Só que Mical, ela defende Davi, mas Mical está longe de ser o que Deus quer que ela seja. Por quê? Vocês vão saber agora. Mesmo que Mical queira Davi, queira inclusive a unção de Deus, ela quer a unção de Deus. Ela quer Jesus. Mas Mical, ela se revela na pressão. Ela se revela quando ela é pressionado ou pressionada. Quando Mical é pressionado por Saul, ela tem uma facilidade de mentir
excepcionalmente, ou seja, é uma mentira descarada. Ela mente porque está dentro dela. As suas ações revelam o que ela recorre para a sua defesa. As suas ações revelam o que ela recorre para se defender. Porque ela não tem mais jeito, ela mente. O que está a seu alcance, o que é? Os seus ídolos. O que Mical fez? Para enganar os enviados de Saul para matar Davi, ela pegou um ídolo, ou seja, uma estátua, né? Que era ídolo a outros deuses, que inclusive Saul permitia, para você ver o nível em que Saul estava, pegou uma estátua, a colocou debaixo da cama e, além disso, ela pegou uma almofada com cabelo de cabra e simulou que era Davi. E enquanto isso, mandou Davi se escapar. Ou seja, o que está ao alcance de Mical são os ídolos. Por quê? Porque ela mesma possui hereditariamente o que o pai tem. Mical possui ao seu alcance aquilo que o pai tem como herança. Mical, ela usa a idolatria, porque ela é idólatra. Ela tem ídolo a seu alcance, mas também quer Davi. Também quer a unção do pastor. Mas tem ídolos ao seu alcance. Usa o que Deus não se agrada para supostamente defender até mesmo o que é santo. Mical, ela não quer problema com seu pai. Não. Ela não quer problema, mas Mical, ela não é Jonatas. É o tipo de pessoa que quer fazer as coisas certas, poupar o seu Davi, mas da maneira errada. Mical, ela é mundana. E ela está no meio de pessoas que tocam a harpa e que inclusive são usados por Deus. Mas ela, que até mesmo respeita Davi, ela é mundana. Ela ama o santo, sim, mas é mundana. E pelo fato de ser mundana, sempre usará ídolos que esconderá debaixo da sua cama para que ninguém saiba. Mical. Ah, Mical. Qual ídolo escondes debaixo da tua cama, Mical? Para melhor dizer, quais ídolos escondes debaixo dos teus lençóis, oh Mical? A quem queres enganar? A Saul? Bom, a este, se é Saul, certamente tu conseguirá enganá-lo. Porque é fácil enganar Saul. Porque Saul não tem Deus para lhe dizer o que está escondido debaixo do lençol seu. Mas enganarás tu, Mical, aquele que tudo sabe? Ou um profeta, um ungido do Senhor, que fala com Deus para lhe revelar aquilo que se esconde debaixo dos teus lençóis? O crente Mical, ele quer ser crente. Com certeza, ele quer ser crente. Quando tem oportunidade de dizer o que se esconde debaixo dos seus lençóis, o que Mical faz? Mical se faz de boba. Hã? O quê?
Vamos falar de outra coisa? Ela se faz de boba. E Mical, ela não tem nenhum escrúpulo de mentir para não revelar o tipo de ídolo que se esconde debaixo dos seus lençóis. Por acaso estou falando com Mical aqui? Com uma, com duas, com muitas pessoas? Na verdade, Mical, ela foi acostumada a mentir para Saul, porque Saul, na verdade, colheu o que ele plantou. Mas enganarias tu, Mical, aquele que vê todos os ídolos que o homem esconde debaixo dos seus lençóis? Mical se acostumou que Saul não esteja vendo nada. Ele se acostumou. Se Saul não vê, eu posso esconder meus ídolos. Ele não vê. É fácil enganar Saul. Por quê? Porque se acostumou. Porque Saul e seus soldados não têm o Espírito Santo. Mas uma dica desta noite que eu lhes dou: o dia que seu caso cair nas mãos de um líder que ama a Deus, certamente ele o saberá. Ele o saberá. Porque mais cedo ou mais tarde, o próprio Deus fará isso. Pegará o lenço seu, aonde está toda a sua intimidade, e jogará tudo para fora. E ali, na sua cama, só ficará a estátua, cujo tu não terá como dizer: é Davi, sendo que não é Davi. Nada fica oculto para Deus e nada ficará oculto para quem ama a Deus, porque mais cedo ou mais tarde Deus revela para o profeta aquilo que se esconde debaixo dos lençóis das camas daqueles que se abrigam em ministérios sérios. Então, eu termino. Se é um pouco de Mical dentro de você, abandone seus ídolos. Abandone. Eu sei que o homem não pode ver debaixo dos seus lençóis. Você sabe muito bem disso. A Saul poderás tu enganar, mas a um homem de Deus não. E mesmo que você, Mical, tenha boas intenções em querer honrar Davi, porque tem pessoas que dentro do ministério, que serve Davi, que ajuda Davi, gente, tem tantas qualidades, Mical, porém, algo Deus tem contra ti. Mas eu estou ajudando a fazer com que Davi se escape. Eu estou cooperando para preservar e defender a unção. Sim, verdade. Mas algo Deus tem contra ti, Mical. Tu esconde ídolos do teu pai, Saul. Ou seja, atitudes e práticas de maldição hereditárias que hoje o Senhor te pede abrir mão. Pessoas que ainda mentem para se safar de problemas, porque tem medo de Saul. Porque quando é pressionado, inventa aquilo que não é. Pratica aquilo que Deus abomina. Não adianta fazer as coisas certas da maneira errada. Porque as coisas certas é você querer fazer a obra de Deus. É certo. Reconhecer aonde Davi está e ajudar os homens de Deus. É certo.
Mas o que adianta você fazer tudo isso e esconder debaixo dos seus lençóis o pecado, o oculto, o opróbrio, o anatema, o maldito? Para esses, não adianta. Mesmo que tu faça muita coisa para Davi, tu não entrarás no reino de Deus, a não ser que Mical se arrependa. Fecha seus olhos. Pai amado, como lhe agradeço por essa palavra poderosa, pelo Senhor ter me conduzido a fazer com que Mical tenha sua chance, não perante Saul, mas perante o Senhor, de assim descobrir seus lenços, para assim não viver como uma Mical, que pensa que guardando seus ídolos, pois estaria agradando o Senhor. Mas em nome de Jesus, que Mical revela seus ídolos e os apresenta a Davi, independente daquilo que Saul possa falar. E se mesmo apresentando os seus ídolos possa fazer com que Saul se ira, pois mais vale Saul se irá do que Deus se irá. E eu lhe agradeço, Senhor, por essa palavra, e eu tenho convicção que hoje Mical vai procurar seu líder, vai procurar seu vinhateiro, dizer: bom, o Senhor falou comigo e hoje eu sou essa pessoa. E serás aceita e serás ajudado ou ajudada, porque Deus ama os que são sinceros. Em nome de Jesus. Amém.